papeleiras, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Samara, mais conhecida como Samara Encaderna, e hoje eu vou te ensinar a confeccionar um caderno de agendamentos com o Airô, um produto lindo, útil e que tem saída o ano todo. Esse tipo de caderno é muito procurado por profissionais de beleza, profissionais da saúde, prestadores de serviço em geral que precisam organizar horários, clientes, compromissos do dia a dia. Ou seja, é um produto versátil que vende muito bem em qualquer época do ano. E o melhor, você consegue fazer usando os materiais que encontra facilmente lá na JMC Shop, sem complicação e com acabamento profissional. Então já separa aí os seus materiais, prepara a sua mesa de trabalho e vem comigo porque eu vou te mostrar cada detalhe desse projeto logo depois da vinheta. Vamos então confeccionar nosso caderno de agendamento? Antes da gente ir para o passo a passo, eu preciso de informar que aqui embaixo na descrição dessa aula, desse vídeo, você vai encontrar o arquivo, tá? Então você vai encontrar esse arquivo aqui das folhas de agendamento para você poder imprimir, e você vai imprimir em papel tamanho A5, que é 14,8 por 21 centímetros. Você pode escolher imprimir tanto em papel offset quanto em papel sulfite 75 ou 90 gramas. E você também vai encontrar a arte já pronta, né? O arquivo da capa, da contracapa e da guarda, que é o acabamento interno da capa. Toda essa parte aqui de capa, contracapa e a guarda, que eu vou colocar um efeito holográfico nele, você vai imprimir em papel fotográfico glossy adesivado, tá? Papel fotográfico glossy adesivado, porque eu quero colocar um efeito especial neles. A capa dos nossos projetos de encadernação obrigatoriamente sempre precisam de laminação. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Nós vamos laminar essas folhas antes da montagem. Enquanto a gente prepara a capa, eu vou deixar o miolinho que já está prontinho aqui, ó. Vou deixar ele aqui do lado, perto da encadernadora, porque primeiro a gente vai montar toda a capa. Importante, eu fiz a impressão aqui de 100 folhas, tá? Então aqui tem 100 folhas de papel 90 gramas. São 100 folhas de papel 90 gramas. Você vai fazer a impressão frente e verso. Fica atenta porque a margem da frente é diferente do verso, para que a gente consiga fazer a furação direitinho. Então, quando eu criei esse arquivo, você vai perceber que tem a margem dele certinha. Se você quer ter acesso a arquivos completos de projetos de vida organizada, também aproveito para te convidar a conhecer o meu curso Encadernação Lucrativa Edição Vida Organizada. O link também vai estar disponível aqui embaixo na descrição. Nós vamos então partir para a parte da laminação. Como eu fiz a impressão de capa, contracapa e as guardas, tudo em papel fotográfico, nós vamos precisar laminar essas 4 folhas. E nós vamos fazer a laminação a quente usando BOPP, também da JMC Shop. Para esse projeto, eu escolhi usar esse BOPP aqui, que é o BOPP holográfico Caquinhos, que você encontra na JMC Shop. Muito importante, os materiais que você vai me ver usando, você encontra na JMC Shop e você consegue comprar usando o cupom de desconto. Aqui na descrição também tem cupom de desconto para você comprar esses materiais. E o que eu vou fazer para eu poder laminar com o BOPP? O BOPP é um plástico que a gente aplica no papel. Só que esse plástico BOPP em contato com o papel, quando a gente encosta ele, nada acontece. Ele não vai grudar no papel. O BOPP ele só gruda no papel se ele tiver em contato com calor, com fonte de calor. É por isso que a gente vai colocar o BOPP aqui por cima, ó. Então, a gente vai colocar ele por cima aqui do papel e a gente vai passar ele na plastificadora. Então, eu já deixei a minha plastificadora ali esquentando. Eu coloco o BOPP aqui por cima, com régua e estilete, corto ele aqui, ó, rente ao meu papel. Pego um pedacinho aqui de fita crepe, ó. A sobra que teve de BOPP eu viro aqui para trás e vou colar aqui no verso. Para quê? Para o BOPP entrar bem esticadinho. E aí eu vou repetir isso para todas as folhas. Vou aproveitar aqui, ó, e vou quebrar uma lâmina do meu estilete para eu ficar com ele mais afiadinho.
Quebrei usando um alicate normal de bijuteria, tá? E aí eu vou fazer esse mesmo processo para todas as 4 folhas que a gente precisa laminar, tá? Capa de produto de encadernação sempre precisa de laminação. A laminação vai proteger o papel para ele não desbotar. Também vai proteger para que o cliente possa limpar essa capa com um paninho úmido. E, além disso, no caso desse BOPP holográfico que a gente está usando aqui, ele vai dar esse efeito especial no papel, que é esse efeito de brilhinhos, tá? Então, para isso que serve a laminação, para essas coisas que eu citei para vocês. Ó, vou prender aqui a parte de trás também com fita crepe. E a fita aqui, ó, ela serve para quando o BOPP passar na plastificadora, o BOPP não ficar andando e ele entrar bem esticadinho, tá? E aí eu vou repetir essa mesma coisa aqui agora para a parte da guarda. E vou pegar em seguida a minha plastificadora. Terminei de colocar aqui, ó, o BOPP na última guarda e vou pegar a minha plastificadora. Já deixei a minha plastificadora aqui esquentando por mais ou menos uns 15 minutos, tá? Então deixa ela esquentando, a sua plastificadora esquentando por uns 15 minutinhos e coloquei aqui em 120 graus, tá? Ó, deixei ela em 120 graus esquentando por uns 15 minutos. Eu vou tirar essa parte aqui, ó, para vocês verem bem como que acontece essa parte da gente fazer a laminação. Eu vou pegar uma folha de gramatura alta. Nunca coloca papel de gramatura baixa na sua plastificadora, senão vai embolar tudo, pode embolar tudo, tá? Então, papel de no mínimo 120 gramas para colocar na plastificadora. Se você colocar papel mais fino que isso, ele entra, vai embolando tudo e pode ser caótico. Aqui, para servir como guia nessa laminação, eu vou usar papel offset 180 gramas, tá? Papel offset 180 gramas. Eu coloco ele aqui na plastificadora, os roletes já vão puxando, então os roletes vão puxando aí, ó, essa folha. Quando eu vejo que a folha foi puxada, ó, ela tá saindo lá do outro lado direitinho, coloco aqui por cima meu papel a ser laminado e estico aqui, ó, com as minhas mãos. Tô esticando aqui com a minha mão, ó. Tô esticando esse BOPP. É importante que o BOPP entre bem esticadinho para que a laminação fique lisinha, sem nenhuma ruga. E aqui no caso do BOPP holográfico, é importante que você não deixe a sua plastificadora quente, acima de 120 graus, porque se você fizer isso, a parte do holográfico pode sumir, tá? Se a plastificadora ela ficar muito quente, o efeito holográfico pode acabar sumindo do papel. E aí já vai saindo aqui, ó, do outro lado, a nossa folha laminada, bonitinha, ó. Toda lisinha, sem nenhuma ruga e com o efeito holográfico. E aí agora que eu fiz isso para a capa, a gente tem o efeito holográfico aqui, ó, bonitinho da capa, nós vamos repetir exatamente a mesma coisa para a contracapa e para a guarda. Depois das folhas devidamente laminadas, é hora da gente fazer o corte do papel. Então, tudo isso aí que ficou em borda branca, tudo que é borda branca, nós vamos recortar, tanto da capa, da contracapa e da guarda. Toda a arte foi criada exatamente na medida necessária, de acordo com o papelão que a gente vai usar. Então, quando você for fazer a impressão, não esqueça de configurar corretamente a sua impressora, para que você tenha aí uma
impressão precisa. Seleciona lá para imprimir em tamanho real. Se você clica lá em ajustar, a impressora diminui o tamanho da arte e isso pode dar erro na hora que você for montar o seu projeto, tá? Então fique atenta nisso para quando você for imprimir, imprimir em tamanho real, escolher o tipo de papel direitinho, certinho, de acordo aí com o papel que você está usando. No caso aqui, a gente imprimiu as 4 folhas em papel fotográfico, então na hora de configurar a impressora, você também precisa selecionar lá na configuração que você está imprimindo em papel fotográfico. E na hora de configurar também, você precisa selecionar a sua impressora para imprimir em tamanho real, para que ele saia com todas as medidas reais do arquivo, porque isso vai fazer muita diferença agora na hora que a gente vai montar a nossa capa e a nossa contracapa. Agora eu vou cortar aqui por último a segunda guarda e nós já vamos estar prontas para montar a capa do nosso caderno de agendamentos. Vou cortar aqui o último pedacinho e prontinho. Tudo aqui está devidamente impresso, laminado, e nós vamos usar agora papelão cinza, tá? Qual o tamanho do papelão cinza que a gente vai usar? A gente vai usar papelão cinza que tenha tamanho 15,5 por 21,5, tá? 15,5 por 21,5. Esse precisa ser o tamanho do papelão para que as folhas internas do papel A5 fiquem bem protegidas. A capa precisa ser sempre maior do que o miolo, para que as folhas internas tenham proteção, tá? Então, você vai usar papelão cinza, 15,5 por 21,5. Você pode usar ele na espessura 1,6, 1,7 até 1,9. Você pode usar. E você encontra já cortado no tamanho certinho que você precisa lá na JMC Shop, tá? Não esquece de aplicar o cupom de desconto que está aqui na descrição para você comprar os seus materiais com desconto. Então, você encontra em gramaturas diferentes também lá na JMC Shop. A minha sugestão é que se você vai comprar seu papelão lá na JMC Shop para trabalhar com o airô, você usa 1,9. Se você vai trabalhar com o espiral, você usa 1,6, porque a encadernadora espiral é mais delicada, então a gente tem que usar o papelão um pouquinho mais fino, tá? Aqui eu vou fazer encadernação com o airô, então eu vou usar o papelão 1,9. E aí, como que você vai centralizar sem precisar de gabaritos? Ó, você vai pegar a parte de trás aqui do seu papel, vai pegar o seu papelão, você vai posicionar ele aqui na parte de trás e vai pegar uma lapiseira. E aí você centraliza o seu papelão aqui, deixando aí, ó, no olho mesmo. Você vai deixar a mesma quantidade de papel em todas as laterais e faz a marcação aqui, ó, nas laterais com a lapiseira, ó. Então, ficou marcado aqui com a lapiseira. Daí você vem aqui, ó, e tira metade do line e dobra aqui ao meio. Daí você pega o seu papelão, posiciona ele na linha que você fez com a lapiseira. Faz força para ele grudar a primeira parte, ó. Grudou a primeira parte, você vem aqui e puxa o restante do liner. E aí, ó, ele já fica colado porque é um papel adesivado. Aí, em seguida, a gente vai tirar aqui as bordinhas. Então, você vai pegar uma tesoura. Se você já tem a ferramenta de encadernação fio de cabelo, você pode usar. Mas aqui, para quem está começando e ainda não tem, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar cortar aqui, ó, a bordinha em formato de triângulo. Você nunca vai cortar aqui rente ao papelão, senão o seu acabamento vai ficar horroroso, tá? Então, você vai cortar um pouquinho mais para cima, ó. Então, ao invés de cortar rente ao papelão, você vai cortar aqui, ó, 2 milímetros para cima. A gente vai cortar as 4 laterais dessa forma, ó. Pode ser com tesoura mesmo, pode ser com estilete, pode ser com tesoura. A tesoura vai até mais rápido. Lembra de deixar 2 milímetros aqui, ó, para cima e de nunca cortar rente ao papelão, senão o seu acabamento vai ficar feio, tá? A gente vai fazer isso aqui. Agora, eu vou pegar uma espátula de feltro, que você também encontra lá na JMC Shop, e trago, ó, a lateral maior aqui com a minha espátula para dentro. Pode usar a sua mão também para te ajudar
e passo a espátula aqui, ó, para criar aderência. Viro, pego de novo com a espátula lateral maior, trago para dentro e crio aderência com a espátula de feltro. E agora, ó, vou acertar aqui os cantinhos. Quando a gente faz essas duas primeiras viras, o cantinho ele fica altinho, desse jeito aqui. Só que se a gente for virar essa segunda parte aqui, ó, sem ajustar o cantinho, também a gente vai ter um acabamento feio. Então, o papel ele precisa ficar desse jeito aqui. Você pode vir com sua própria unha aqui, ó, e seu próprio dedo, e acertar o cantinho, para ele ficar desse jeitinho aqui. Ou você pode aproveitar já a sua espátula e acerta os cantinhos com a própria espátula. E acerto aqui, e aí eu trago as outras laterais menores para dentro, e a gente tem esse cantinho, ó, bonitinho, que a gente vai cobrir também com a guarda, tá, ó. Então, trago a lateral aqui para dentro, e aí vou passar também espátula de feltro aqui do lado de fora, para criar aderência do papel adesivado no papelão. E a gente tem aqui a nossa capa com o efeito holográfico, que fica lindíssimo. É esse mesmo processo que você me viu fazendo para montar a capa, eu vou repetir agora para montar a contracapa. Contracapa aqui, ó, ficou prontinha junto com a capa. E agora a gente precisa colocar a guarda. A guarda é o acabamento interno, que a gente fez com o mesmo papel da capa, tá? Então, eu vou tirar aqui uma pontinha só, um dedinho do papel e vou dobrar, ó. Então, tiro um dedinho aqui do papel, posiciono a guarda aqui na parte de dentro, posicionei aqui na parte de dentro, colo a primeira beiradinha, e aí com a espátula de feltro mesmo, eu venho, ó, puxo aqui a parte de trás e venho aplicando, e com a minha espátula de feltro, eu vou criando a aderência desse papel adesivado no papelão, ó. E aí a gente tem esse mesmo efeito, ó. Coloquei o efeito holográfico também na contracapa. E aqui, mesma coisinha, ó. Vou vir aqui, tiro minha primeira beiradinha, um dedinho, dobro o liner do papel adesivado, centralizo ele aqui no papelão, deixando a mesma quantidade de bordinha para todos os lados, colo a primeira pontinha, crio aderência e vou empurrando aqui, ó, com minha espátula de feltro e passo a espátula em toda a guarda. E a gente tem aqui, ó, capa e contracapa prontinhos. Agora, o que vai faltar? Vai faltar a gente aplicar o elástico, e para isso nós vamos usar ilhós, tá? Então, a gente vai usar ilhós de alumínio de 8 milímetros ou número 54, tá? Ilhós de alumínio, e o tamanho dele é 8 milímetros ou número 54, é a mesma coisa. E a gente também vai usar um passante de elástico para decorar a nossa capa. E você também encontra ilhós de alumínio de 8 milímetros ou número 54 na JMC Shop, e também o passante de elástico. Fica atenta porque os passantes de elástico, eles sempre vêm com uma película protegendo elas, ó. E aí, antes de você aplicar no elástico, você tira esse plástico que protege, ó. E ele fica tipo espelhado, mas você precisa tirar antes de colocar o elástico, tá? E também vou pegar o meu elástico, que a gente vai usar nessa capa. Vou usar elástico chato, tá? Elástico chato de 7 milímetros de largura. Elástico chato de 7 milímetros de largura, lá na JMC Shop, com o cupom que está aqui na descrição, você também consegue comprar com desconto.
Ó, vou colocar o elástico aqui, deixando um dedinho para cima e um dedinho para baixo. E corto aqui a quantidade necessária. Vou utilizar aqui, ó, na parte de trás, um alicate de ilhós e vou fazer a furação aqui. Então, na parte de trás, ó, vou fazer um furo embaixo e vou fazer um outro furo em cima. Fiz os 2 furinhos, agora o que eu vou fazer aqui, ó? Pego o meu elástico chato, coloco a primeira pontinha do elástico aqui para dentro do papelão, ó, dou uma puxadinha aqui. Vou pegar meu ilhós e coloco o ilhós aqui. O ilhós ainda tá aberto, então a gente vem com o alicate de ilhós e fecha. Fechei aqui o elástico, agora sim, meu elástico ficou preso no ilhós. Vou tirar o excesso de elástico aqui. E agora, ó, vou pegar o meu passante de elástico e vou passar o elástico aqui, ó, no furinho que tem embaixo, depois no furinho que tá aqui em cima, ó, e ele vai ficar assim na capa. Pego a pontinha, coloco aqui para dentro do buraquinho também. E coloco o ilhós novamente e venho aqui e faço o fechamento. Ficou excesso de elástico, vou vir com uma tesoura aqui, ó, e corto o excesso de elástico. Então, o meu elástico tá aplicado aqui na contracapa. Vou pegar aqui meu miolo, ó, como que ficou o resultado aqui final, antes da gente encadernar, que a gente vai para encadernador agora. Então, a gente vai juntar tudo isso aqui, ó. O miolo do caderno de agendamento, que são 100 folhas, capa, contracapa e o fechamento com elástico, com o passante, vai ficar aqui, ó, desse jeitinho. Deixa eu só colocar o passante um pouquinho mais para baixo, para ele ficar centralizadinho aqui no papelão, ó. E aí, a gente vai ter esse resultado aqui. Agora, falta a gente vir aqui na lateral, ó. Nessa lateral, a gente vai fazer a furação e vai encadernar com o airô o nosso caderno de agendamento. Agora, a gente vai para o lado de cá para poder fazer essa encadernação. Para encadernar, nós vamos usar aqui a minha encadernadora preferida para o airô, tá? Essa encadernadora da JMC Shop também, da marca Casmar, vende lá na JMC Shop. E você aplicando o cupom de desconto que está aqui na descrição, você ganha um descontão para ter uma encadernadora como essa. Ela é uma encadernadora profissional para a gente trabalhar com airô. Você trabalha com ela com muita agilidade e ainda tem ela na cor de rosa aqui. Eu amo. Ela faz 28 furos por vez, então você consegue trabalhar, fazer projetos grandes. Aqui, para esse projeto do caderno de agendamentos, que tem o miolo tamanho A5, nós vamos fazer 16 furos. Então, eu vou eliminar aqui o primeiro furo, vou contar 16 e vou eliminar mais 2 furos para não correr risco de furar a minha capa. Ó, então, eu eliminei o primeiro. Samara, como que eu elimino o furo? É só, ó, puxar a alavanca. Quando a gente puxa o pino, quando a gente puxa o pininho, a gente elimina o furo. E aí eu vou contar 16 furos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e vou eliminar mais 2 furos. E aí, ó, para você saber que a sua furação está centralizada, você vai encostar o seu papel nesse pininho que tem aqui, coloca o papel até o final da encadernadora, puxa a alavanca que tem na lateral e aí faz a furação dos furos. Você sabe que a sua furação está centralizada quando você dobra o seu papel ao meio e todos os furinhos se encontram, ó, perfeitamente pontinha com pontinha. Fez a centralização dos furos, agora eu vou pegar todo o meu miolo, encosto no pininho, coloco o papel até o final, abaixo a alavanca e vou furar todas as folhas. Aqui a gente consegue colocar umas 15 folhas por vez, tá? Então, você consegue furar 15 folhas por vez e você consegue também furar o papelão tranquilamente. E aí, agora, é bem simples, é só repetir todo esse processo. Pega as folhas do miolo, coloca até o final na encadernadora e puxa a alavanca.
Depois de furar o miolo, chegou a hora de furar a capa e a contracapa. Você vai perceber que o nosso papelão, como eu falei, sempre é maior do que o miolo. Então, você vai precisar tirar a diferença na hora de furar o papelão. Se você simplesmente encosta o seu papelão aqui no pininho e faz a mesma furação que você fez para o miolo, o seu miolo vai ficar torto. Então, você precisa centralizar ela. O bom é que aqui na encadernadora da JMC Shop, já tem esses numerozinhos aqui, ó, que facilita muito você tirar essa diferença. Então, fica bem fácil de fazer isso. Eu só pego o meu miolo, que eu já furei aqui, centralizo no meu papelão, posiciono ele aqui, pego o meu pininho, arrasto para o lado, usando esses números como guia. Agora, tiro a minha folha do miolo, pego meu papelão da capa aqui, ó, e vou fazer a furação. Coloco até o final. Confiro que todos os pinos estão, ó, certinhos. E agora vou furar. Furo a capa. E em seguida, venho com a contracapa. Coloco ela aqui na encadernadora e faço a furação também. E aí, a gente vai unir tudo isso, ó. Vou pegar aqui meu miolo, coloco aqui na contracapa e a minha capa. E a gente já tem tudo furadinho. Agora, a gente vai precisar escolher o tamanho do Wairo. Por quê? Porque o tamanho do Wairo, que é a garra de metal, lembrando que essa é uma encadernadora passo 2x1. Então, eu vou usar um Wairo que é 2x1, ou seja, 2x1 são 2 furos por polegada. Você precisa, se você está usando uma encadernadora 2x1, que para mim é a melhor, encadernadora Wairo é a 2x1, você precisa também utilizar um Wairo que seja 2x1. Fez furo na 2x1, o Wairo precisa ser 2x1. Só que existem vários tamanhos diferentes de Wairo. Esse, por exemplo, também da JMC Shop, que é o Rose Gold, e que sou completamente apaixonada, gente. Dá certo com muitas capas diferentes. Rose Gold combina muito com muitas capas de cores diferentes. E esse Rose Gold da JMC Shop, ele é maravilhoso. Esse que eu tô usando, que eu vou usar, é o 7/8, tá? Então, o Wairo 7/8 que eu vou usar aqui. E esse Wairo 7/8 que eu vou usar, você consegue comprar ele em pacotes menores, como esse aqui, que vem com 4 unidades. Ou você consegue comprar a caixa dele grande também, que vem com mais unidades, tá? Lá na JMC Shop tem essa opção de você comprar uma quantidade menor, se você está começando, está com pouca produção, ou se você quer comprar mais também. E aí, como que eu sei que eu preciso usar o Wairo 7/8? Aqui atrás mesmo, na encadernadora, tem essa parte aqui de trás, ó, que se chama gabarito de Wairo. E aí, no gabarito de Wairo, você vai pegar o seu projeto, porque a gente escolhe o Wairo não de acordo com o tamanho do projeto. Por exemplo, ele é mini, é A6, ou é A5, ou é colegial grandão. A gente escolhe o tamanho de Wairo de acordo com a espessura do projeto. Então, você pega o seu caderno e aí você vai encaixando ele nesses buraquinhos, ó. No 5/8 não deu. No 3/4 coube bem justinho. E aqui no 7/8, ó, aqui 7/8, ele coube com tranquilidade. Então, eu sei, ó, pela espessura, que aqui eu vou usar o Wairo 7/8. Daí, ó, eu vou ver a quantidade de anéis que eu preciso. Eu fiz 16 furos, então aqui, ó, o Wairo da JMC Shop já vem com 16 anéis. E aí, qual ordem você vai colocar? Tem uma ordem certa para usar, tá? Então, ó, você vai pegar Você vai pegar aqui seu Wairo. Para esse projeto, estou usando 7/8. Você vai colocar primeiro o seu miolo. Encaixa o miolinho aqui. Depois de encaixar o miolo, você vai vir com a capa. E aí, por último, você vai colocar a contracapa nessa ordem, ó. Desse jeito que precisa ficar, tá? Miolo, capa e contracapa. Essa ordem é essencial para que o acabamento final do Wairo fique escondido no final do nosso caderno de agendamento. Agora, para a gente finalizar e fechar esse Wairo, o que eu vou fazer? Aqui na parte de trás, ó, você vai colocar o tamanho do Wairo que você vai fechar. Então, aqui tem
o airô 1 polegada 1/4, 1 polegada 1/8, 1 polegada 7/8, 3/4, 5/8, que são aqui os tamanhos de airô 2x1. Então, eu tenho aqui os 7/8, que é o que eu vou usar. Então, eu preciso colocar, ó, essa parte aqui da minha encadernadora de fechamento, eu preciso colocar ele no 7/8. Então, eu só pego aqui, ó, e aí se eu giro ele para um lado, ele vai abrindo, só que eu preciso fechar, ó. Então, eu vou girando aqui até ele chegar no 7/8. Chegou aqui no 7/8, pego minha agenda, que tá com o airô aberto, meu caderno de agendamento, coloco ele aqui na parte traseira, encosto ele aqui na base, fecho um pouquinho, viro, encosto na base, fecho um pouquinho, viro, encosto na base, o airô sempre encostado na base, fecho, viro ele, encosto o airô aqui na base e vou fechando, ó, até ele fechar completamente. Encosto aqui na base, dou mais uma fechadinha. E aí o airô ele precisa ficar assim, completamente fechado. E a ordem importa, a ordem de colocar miolo, capa e por último contracapa, para que esse acabamento aqui do airô, ele fique aqui escondidinho no final. E aí a gente já tem aqui prontinho, ó, o nosso caderno de agendamento. O airô fechadinho, capa centralizada, tudo bonitinho. E esse aqui é o resultado final do nosso caderno de agendamentos. Você gostou? Já vai deixando o like nesse vídeo e me conta aqui embaixo o que você achou do resultado final desse caderno de agendamentos. Então, a pessoa vai vir aqui, ó, vai colocar a hora, o nome do cliente, o preço do procedimento, a forma de pagamento e a data daquele agendamento e também o dia da semana. E dá para colocar aqui também o total que foi faturado naquele dia, que isso é importante. Caderno de agendamento que serve para profissionais da beleza, profissionais da saúde, qualquer pessoa que preste serviços aí, dá para oferecer um caderno de agendamentos como esse que você está vendo aqui. E aí, papeleiras, gostaram do tutorial de hoje? Esse caderno de agendamentos é aquele tipo de produto que você pode oferecer o ano inteiro, porque sempre vai ter alguém precisando. Cabeleireira, manicure, dentista, personal trainer, terapeuta, qualquer prestador de serviço que precisa de organização. E lembra que aqui embaixo na descrição tem o cupom de desconto para você aproveitar, fazer suas compras na JMC Shop e garantir todos os materiais que eu usei aqui. Agora, se você quer ir além e realmente transformar a sua paixão pela encadernação em um negócio lucrativo, eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento Encadernação Lucrativa Edição Vida Organizada. Lá dentro eu ensino muito mais do que um projeto, muito mais do que só o caderno de agendamentos. Você vai aprender a fazer agenda, planner, calendário de mesa, sacola com visor, bloco com caixinha cartonada e muito mais. E recebe todos os arquivos necessários, até mesmo em formato editável, para você colocar o nome do seu cliente na capa do produto. Enquanto eu falo, você já está vendo aí algumas fotos desses projetos passando aqui na tela, e eu quero que você saiba que todas essas fotos de divulgação também ficam disponíveis para as minhas alunas, para que elas possam usar no marketing e vender com mais confiança. Sinceramente, essa é uma oportunidade que você não pode perder. O link de matrícula está aqui embaixo na descrição, clica, garante sua vaga e vem comigo para o Encadernação Lucrativa Edição Vida Organizada. Um beijo enorme para você, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.